Tem raiva. Quer um pouquinho pra você fingir? O menino caiu. Oi! Bem-vindos ao Afinidades Afetivas, o podcast onde mãe e filha desvendam juntas as conexões afetivas. Eu sou a mãe. E eu sou a filha. Dá pra perceber, né? Não. Não. Oi, gente, eu sou a Leonice. Eu tenho 35 anos. Eu sou mãe de 2. Sou estudante de enfermagem. Sou profissional de saúde, técnica de enfermagem. Vou cursar o último ano de enfermagem. Hoje nós estamos aqui para falar sobre gravidez na adolescência. Eu e minha filhinha, Kailane. Oi, gente, eu sou a Kailane, eu tenho 19 anos. Eu sou estudante de psicologia e filha dela. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gravidez na adolescência. E com isso a gente vai falar um pouco da nossa história, né, mãe? É, sim, Kylie. Como foi a sua gravidez na adolescência? Quantos anos você tinha? Como é que foi a reação da sua família? Eu tinha 15 anos quando eu engravidei, mas eu não engravidei enquanto eu morava na casa da minha mãe, né? Minha mãe separou do meu pai, eu era muito novinha, tinha 7 anos. Uhum. E aí a minha mãe casou novamente com uma pessoa que não era tão boa para os filhos, né? Não era tão legal. E aí, quando eu completei 15 anos, ele me pôs para fora de casa. E eu já conhecia teu pai, já namorava ele, a gente tinha começado a namorar tinha pouco tempo. Uhum. E aí ele me acolheu na casa que ele morava, de favor também, diga-se de passagem, né? Que ele morava com um irmão dele que era casado. E aí ele me acolheu. E foi isso. Aí a gente foi morar junto, eu logo fiquei grávida, rapidinho, não demorou muito. E foi uma gravidez tranquila. Para minha família não foi assim, surpresa, porque eu não fui a primeira adolescente a ficar grávida. Antes de mim, minha irmã já tinha ficado grávida com 15 anos. Então era algo que já estava assim, as pessoas já estavam mais acostumadas. Minha mãe teve filho novinha, todo mundo teve filho muito jovem, então era comum na minha família. Uhum. E como é que você conheceu meu pai? Como é que foi a história de vocês? Criança! Você é curiosa, hein, garota? Eu conheci teu pai trabalhava em um supermercado próximo ao local onde eu morava. E foi lá que nós nos conhecemos. Nossa, eu inventava qualquer desculpa pra ir lá no mercado. Qualquer coisa queria ir no mercado pra qualquer ir lá, coisa. Ele não queria namorar comigo, né? Porque ele tinha 18 e eu era mais jovem. Então ele não queria de jeito nenhum. Mas como eu sou uma mulher insistente, sempre fui, nunca desisto, muito difícil de desistir das coisas. Insisti até ele aceitar. Pelo menos você não desiste nos seus objetivos, né? E como é que foi pra você esse sentimento, assim, nossa, eu vou ser mãe, adolescente? Não, enquanto eu tava grávida, eu tava tranquilo, né? Porque não era uma realidade, eu sabia que você tava lá. Mas não tinha um bebê de fato nos meus braços. Uhum. Então, assim, durante gestar, pra mim, com 15 anos, não estou apoiando ninguém a engravidar na adolescência, tá? Mas foi tranquilo. Tive todo o acompanhamento, fiz pré-natal, fiz tudo. Então, mas essa parte de, eu vou ser mãe, não bateu ainda esse choque de realidade enquanto eu estava gestando. Eu acho que isso veio acontecer logo depois que você nasceu. Aí você teve assim, nossa, isso aqui tá acontecendo mesmo, isso né? tá acontecendo, é meu, eu tenho um filho. E aí, às vezes, eu lembro que eu chegava a me olhar no espelho e falava, caramba, eu tenho um filho, é verdade, ou tô sonhando? Isso tá acontecendo mesmo, né? Aí sim bateu esse momento de refletir que realmente eu tinha uma criança sobre minha responsabilidade e do seu pai. Então, foi só depois do seu nascimento que veio bater esse choque. E você teve muito apoio do meu pai? Como é que foi como foi vocês como casal e aquela criança, né? Porque era tudo muito novo, vocês eram jovens e tinham filho, tinha aquela responsabilidade, né? Foi tranquilo, ele me apoiava bastante, ele era o provedor, então assim,
Ele trabalhava, né, bastante, sempre estava trabalhando, né? Trabalhar no supermercado não é fácil, diga-se de passagem, é muito difícil. Verdade. E ele trabalhava de sol a sol, mas sempre que dava, ele me ajudava com você. Uhum. Então, assim, eu tive esse apoio em relação à maternidade, sim. E até que tive bastante, porque, nossa, não era fácil. Era Os terrível. hormônios da adolescência. Nossa, eu era adolescente. Quando você nasceu, eu tinha 16 anos. Eu era terrível. Eu tava aí me descobrindo como ser humano, descobrindo as minhas necessidades enquanto adolescente, tendo que descobrir uma maternidade, aprender a me tornar uma mãe, uma mulher responsável por outra pessoa. Exatamente. Então essa época não foi fácil para ninguém. Não mesmo. Mas que bom que você teve ajuda, né? Assim. E a sua família te ajudou também? Como é que foi? Ou só era você e meu pai no mundo? Não. Nessa época, até que a minha relação com a sua avó estava até em um pé tranquilo, né? Porque ela gostava muito de você, então ela me ajudou, sim, com você durante um tempo, me ajudou bastante. Até que ela foi morar pra Miami. E a gente ficou, né? E aí foi só você. Uhum. E agora, assim, um assunto um pouco mais triste. Aconteceu, né, a perda. E aí, como é que foi pra você lidar com toda essa maternidade, com, assim, ter que se tornar a provedora também, e correr atrás de tudo isso, porque a gente teve essa perda precoce do meu pai, ali com 5 anos de idade. Nossa, foi difícil, foi um momento destruidor. Essa é a palavra, destruidor. Porque eu estava ainda aprendendo, né? Você estava muito novinha, eu estava aprendendo, eu também estava muito jovem, tinha 20 e alguns anos. Estava descobrindo como que era ser a mãe de uma criança, né? Já que já não era mais um bebê. E aí veio essa notícia devastadora. Foi muito difícil, porque eu achava todos os dias que eu não ia dar conta. Eu lembro que quando tu era criança, tu chorava escondido, porque, sabe, a gente não teve apoio, essa foi uma época muito difícil, porque a gente não teve apoio de ninguém, absolutamente. E não tinha tanta informação, né, sobre... Não tínhamos informação sobre terapia, sobre nada, não tínhamos acesso à internet, como a gente tem hoje na palma da mão, né? É verdade. Eu não tinha computador, era pobrinha, não que eu não seja. Mas foi bem difícil, porque eu não sabia, você chorava, você sofria, mas você não expressava, não sabia botar para fora os seus sentimentos. E aí eu ficava meio que sem saber o que fazer com você e comigo, porque eu lembro que muitas vezes eu chorei demais, não gosto de chorar. Mas a gente sempre chorou escondido. Às vezes eu chorava escondida de madrugada, porque eu pensava, não vou dar conta. Meu choro todo era, não vou conseguir. Não vou conseguir sustentar essa menina sozinha, não vou conseguir ser uma boa mãe, não vou conseguir prover. Mas graças a Deus a gente foi, né, vencendo. Aos poucos, não foi fácil, foi muito difícil. Trabalhei muito de muitas coisas. Nossa, já quase apanhei trabalhando de doméstica. Mas é muito difícil, né? E aí já entra no ponto em que você foi mãe solo, né? Que também é muito difícil. Você foi mãe adolescente, aí teve que passar por uma maternidade sozinha, foi mãe solo, teve que trabalhar de várias coisas, né? E como é que você, por exemplo, você quando eu nasci, você parou de estudar e depois você voltou? Como é que foi? Porque você disse que trabalhou de diversas outras coisas. Hoje você é enfermeira, mas antes, né? Eu não sou enfermeira. Eu sou técnica de enfermagem. Mas é quase enfermeira. Estudante de enfermagem. Falta um ano para eu me formar. Não, falta pouco. Essa foi difícil, porque eu até tentei estudar. Não era uma boa aluna, não, antes disso. Não era. Adolescente, né? Não era, não me dediquei. Eu acho que eu poderia ter me dedicado mais aos estudos quando eu era adolescente, antes de você. Mas não foi minha realidade, eu não tive essas tantas oportunidades que hoje as pessoas têm.
eu parei porque ficou difícil estudar gestante. Eu estudei gestante, eu tenho até convite do chá de bebê, da escola, que meus colegas fizeram quando eu estava gestante. Mas aí, depois que você nasceu, eu tentei ir para a escola com você. Só que você chorava, você É bem complicado. atrapalhava, e seu pai não podia ficar com você, porque ele trabalhava no mercado até 10 horas da noite. Já teve vezes que parentes ficaram com você para eu tentar ir, mas assim, é muito complicado você ter que depender de favor de outras pessoas. É. Então, aí eu acabei desistindo e só voltei a estudar muito tempo depois. E é triste porque muitas mãezinhas, elas deixam de estudar justamente porque quando levam a criança chora, às vezes os colegas se incomodam, né? Não é sempre, mas acontece. Então fica muito difícil e fica pra depois, né? Pra segundo plano. Mas que bom que você voltou a estudar e agora é quase uma enfermeira. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a minha adolescência. Como é que foi isso aí pra você também? Porque, gente, olha, eu vou admitir que eu fui muito danada. Você foi avassaladora? Eu aprontei muito na minha adolescência. Não, não foi fácil. A adolescência, eu acho que foi. Foi o mais difícil? Foi. A sua adolescência foi o mais difícil. Foi o momento que eu acho que eu necessitava mais do seu pai estar presente nas nossas vidas. De uma. De uma ajuda mesmo, porque foi a adolescência realmente. Tá aí uma fase que eu não tive colaboração, ajuda de ninguém. Literalmente era eu por você e você por mim. Foi sua adolescência. E eu ainda tava bem rebelde, né? Então foi mais você por mim, eu não queria saber de nada. Não, você. A gente sempre teve uma relação muito próxima, muito bonita. Inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso, mas nessa minha fase da adolescência foi uma fase muito rebelde, então a gente não teve tanta proximidade. Eu queria fazer as coisas, que achava que eu era adulta, que eu podia fazer tudo o que eu quisesse. E eu sou bem Caxias. Então, eu era, né? Agora eu tô, né, com um pouco mais mente aberta. Mas eu também melhorei muito. Nossa, com certeza. Não, foi difícil essa adolescência. Eu lembro que teve vezes que eu já fui te perseguir na saída da escola, porque Sim. eu falava pra você ir pegar um ônibus no local e você não ia. Eu já fiquei sentada, gente, no meio-fio, esperando essa moça voltar da escola até 8 horas da noite. Sim, gente, eu saí da escola às 6 horas, aí eu ficava andando com os colegas, ia pra outros lugares, longe de casa. Eu falava, mãe, o ônibus quebrou. Gente, terrível. E eu saía do trabalho às 18 horas. Eu trabalhava numa cidade até que um pouquinho distante de casa. Então demora a chegar em casa, tem trânsito. E aí eu chegava cansada, só deixava uma chave justamente para não ter desculpa para eu chegar. A moça tá em casa, mas ela não tava. Então foi uma fase bem complicada, uma fase onde eu chorei muito também. Eu chorava bastante e ficava muito, muito frustrada porque eu queria que você tivesse um pouco mais de senso de responsabilidade, mas também eu pedi muito para uma adolescente de 12, 13 anos que também está passando por problemas, mudanças, está passando pela aquela fase de aceitação de si própria, fase de rebeldia, eu não tenho pai, Gente, foi muito isso. eu não tenho ninguém, eu sou sozinha, ninguém me ama. E aí meus amigos gostam de mim. Então era muito isso e pouco mão na consciência, né? É verdade. Mas assim, você era adolescente, né? Então não foi fácil. Lutei muito com você na adolescência. É mesmo, gente, as pessoas falavam que eu ia engravidar na adolescência, que eu não ia terminar os estudos, mas eu consegui. Eu reprovei porque eu ficava matando aula, não ia pra escola. Gente, a professora, minha mãe chegou na escola e a professora falou, não conheço essa menina. Gente, terrível. Chorei, lembro que foi a sua tia, não pude ir na reunião da escola de final de ano, quando você reprovou, que sua tia me ligou. Eu tava no trabalho, mas eu chorava. Como se tivesse sido eu. E aí tem uma amiga, a Carla, eu falava, não chora, Léo, tá tudo bem, é assim mesmo. Eu, não tá, ela reprovou, ela só estuda. Eu faço nada ainda. Eu me mato, bem coisa de mãe. Mas aí, gente, eu mudei de escola, e aí eu comecei a estudar, eu criei gosto pelo estudo, e aí eu consegui, terminei o ensino médio, agora eu tô na faculdade.
E foi dando certo, né? A gente passou por muitas coisas, mas a gente conseguiu também caminhar, superar esses obstáculos, né? E caminhando juntas depois desse período da rebeldia, né? Sim. Só foi uma fase até os 14 anos, eu acho. 14, 15 anos. Queria dizer aqui que foi os 14, foi o pior. Foi a última vez que ela apanhou, levou umas boas chineladas. Gente, se eu não tivesse apanhado, não tinha melhorado, não. Levou porque não tava dando, não tava fácil pra ninguém, muito menos pra essa mãe. Uma mãe sozinha trabalhando e a filha aprontando em casa, né? Sim, essa fase dos 14, eu lembro que, lembra quando eu trabalhava na clínica, eu mudei você para a escola lá perto do meu serviço, você saía comigo de manhã, te levava no carro, te deixava dentro da escola, na hora do almoço, eu não tirava horário de almoço, porque eu ia te buscar na escola. E aí eu ficava o dia todo no trabalho. Te levava pro serviço, você ficava lá comigo. Então, pra você ver, não foi fácil. Não foi. Realmente. E aí, assim, a gente queria falar um pouquinho também sobre a nossa relação de amizade. E é uma coisa que eu acho super interessante, porque eu sempre falei assim, quando eu tiver meus filhos, né, eu quero ter essa relação de amizade, ser amiga deles, né? Assim, eu queria saber, entender como foi, o que você fez, o que aconteceu ali no meio do percurso, que gerou essa proximidade, essa afinidade, essa conexão, além de mãe e filha, de amiga também. Não sei. Eu não sei, não tem uma receita de bolo, não. Não sei. Por mais que a gente tivesse nossos problemas de relacionamento, você enquanto adolescente, mas a gente sempre teve muito isso de essa ligação, porque era só nós dois, a gente não tinha mais ninguém. Então a gente só podia contar uma com a outra. E eu acho que você, mesmo com toda a sua rebeldia na adolescência, você sabia disso, que era eu por você. Então, e eu também nunca fui de muitas amizades, então eu fiz de você minha amiga. Nunca fui, não sou de muitas amizades, então eu chorava no teu ombro aí quando as contas estavam apertando aí pra pagar. Era você que escutava, mãe, eu sou só uma criança. Não sei o que fazer. Então, acho que a gente foi desenvolvendo com o passar do tempo esse jeito mesmo. Eu sempre gostei muito de conversar, falar besteira, então sempre gostei muito de falar isso com você, apesar de você não, quando mais nova, não gostava. Hoje em dia já se abre bem mais. É verdade, isso é muito bom, né? Que a gente tem com quem conversar, compartilhar nossos sentimentos e tudo mais. Sim. Então, Kailane, a gente falou sobre a perda do seu pai, muito precoce nas nossas vidas, tanto na minha como na sua, e principalmente na dele. Eu quero saber para você como que foi quando você realmente teve um entendimento de que o seu pai tinha falecido e que ele não só tinha saído e que ele não ia mais voltar. Como foi para você essa descoberta? Então, foi muito difícil, assim, no começo, né, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né, eu era muito nova, eu tinha 5 anos. Então, eu acho que eu não me lembro tanto, mas eu não tinha esse entendimento do que era a morte, então eu não tinha essa certeza, nossa, meu pai não vai mais voltar. Então, eu sei que eu sentia a saudade, eu sentia saudade, mas eu acho que eu tinha vergonha de falar, eu tô sentindo saudade do meu pai. E quando eu fui ficando mais velha, eu fui entendendo que tinha alguma coisa que estava faltando para mim, né? Alguma parte que estava faltando, que eu estava sentindo uma falta de alguma coisa. E aí, depois de um tempo que eu fui entender, não, meu pai que tá me fazendo essa falta, eu tô sentindo falta do meu pai. Mas eu sempre tive muita dificuldade de admitir isso, até para mim mesma, porque eu tinha vergonha. Porque as pessoas costumavam falar que eu não me lembrava de tantas coisas, então não tinha por que, né, ficar daquele jeito, não tinha por que sentir falta se eu não me lembrava. Então, eu acho que eu tive muito reprimi muito esse sentimento dentro de mim. E aí, assim, comecei a querer fazer as coisas pra esquecer, né, não sentir, querer me relacionar com as pessoas, querer bens materiais, porque eu achava que aquilo ia suprir alguma necessidade, mas muito pelo contrário, né, não acontecia. E aí eu me via de novo sentindo aquilo que não era nada confortável e aí virava um ciclo, né, um ciclo vicioso e eu quero que as pessoas gostem de mim, eu quero relacionamento, eu quero isso, eu quero aquilo, bens materiais, mas sempre assim, foi muito difícil,
Hoje ainda é um pouco difícil, né? Não é nada fácil. Eu acho que o luto, para algumas pessoas, ele é para sempre. Então, assim, é uma coisa que eu ainda tô aprendendo a viver, a lidar, né? Que realmente não tive, que aconteceu e já foi, né? E seguir em frente com isso. Então, assim, é muito difícil. Uhum. E você se relaciona bem com seus avós paternos e familiares? Não, então, até um momento eu tive sim uma relação boa com eles, mas depois que eu fui crescendo, isso foi mudando. E hoje não é, sabe, não é da mesma forma, não é uma relação boa. Também não é ruim, porque na verdade ela não existe. Então, assim, é só um oi, tudo bem, de vez em quando, mas relação não existe. Ah, tá. E você acha que isso seria importante? Ter tido, ter mantido? É, sim, talvez fosse importante para eu poder conhecer mais também uma outra visão, porque eu tenho uma visão do que foi meu pai, por você, pelas pessoas que conheceram ele da parte da sua família, mas da dele as pessoas não falam muito, então eu não tive muito essa conversa, olha, seu pai foi isso, foi aquilo, olha uma foto do seu pai, uma coisa assim, então acho que seria muito importante para mim, porque eu ia ter mais alguma coisa para me apegar, sabe? Lembranças também das pessoas. E você acha que se tivesse tido isso, talvez o seu luto fosse menos doloroso? Acho que talvez sim. Né? Entendi. Então, gente, a gente quer se despedir de vocês. Muito obrigada por quem vai assistir esse vídeo. Espero que a gente sirva de inspiração para alguém, de inspiração de crescimento, de relacionamento. E queremos dizer mais uma vez que a gente não está aqui para apoiar a gravidez, que ninguém vai sair por aí engravidando na Na adolescência, adolescência. pelo amor de Deus. Mas também se acontecer, né, que Não é o fim do mundo. que vocês Não. sejam fortes, que superem essa situação, que tenham o apoio necessário, né? E que busquem apoio hoje em dia, tem vários apoios, o SUS oferece aí pré-natal psicológico, o SUS oferece alguns apoios para as mãezinhas, tanto adolescentes como mais velhas. Sim, e é muito É importante, muito né? importante, então busquem informação, peçam ajuda quando tiver difícil e conversem com seus familiares, expressem os sentimentos. Espero que vocês possam construir uma relação de amor, amizade e sinceridade e não desistam dos seus sonhos. Embora aconteceu, ai, tô grávida, aconteceu. Bola para frente, não desiste de estudar, não desiste de correr atrás, de se profissionalizar. É para você correr atrás de até uma vida melhor financeiramente para você, para o seu filho e para sua família no futuro, né? Isso aí. Muito obrigada. Eu quero deixar um recado para vocês também. Coloquem nos comentários, curte muito esse vídeo, compartilhe com alguma mãezinha ou, sei lá, com seus amigos, se você gostou desse conteúdo. A gente vai trazer mais vídeos aqui, quarta e sábado, a gente vai estar trazendo conteúdo. Se vocês quiserem colocar aqui nos comentários, a gente vai ler eles, tá? Sugestões de assuntos pra gente debater, tá bom? E até a próxima. Beijo!